Fala, Galácticos, beleza? O Real Madrid hoje recebeu a Real Sociedad, tá? Pelo seu segundo jogo da La Liga, né? Na estreia do Mourinho no Santiago Bernabéu, depois de 13 anos, né? Depois da primeira passagem do Mourinho. E o Real Madrid não começou bem, né? Como era um pouco de se esperar. De se esperar não, né? Mas quando a gente espera demais o Real Madrid é meio assim, né? O Real Madrid começou mal, na verdade, e a gente estava comentando na live, né? Quem não sabe, eu faço live, tá? Então, só para lembrar que já, se você não acompanha, acompanhe, né, as lives. É só você entrar no YouTube que você vai ver agendados das minhas lives ali e começar a acompanhar as lives em tempo real, ao vivo, dos jogos do Real Madrid. Mas, enfim, o Real Madrid veio no seu tradicional 4-2-3-1 com o Mourinho, né? E o Courtois no gol, e era a mesma escalação praticamente do espanhol, né? Aí tava o Carreiras na lateral esquerda, ao invés do Cucurella, a dupla de zaga Konaté e Jim Hausen, né? Na defesa, na direita era o Dumfries, na lateral direita, a dupla de volantes à frente era o Bernardo Silva e também o Valverde, o Bellingham meio que armando ali, fazendo esse 10, né? O Vinícius Júnior pela esquerda, o Mbappé mais à frente do Bellingham, né? Como um 9 mesmo. E na direita, o Guller, tá? Confesso para vocês que eu não tô gostando muito dessa formação, porque eu quero um ponta direita mesmo de ofício, né? Ali na ponta, porque o Guller ele não vem fazendo essa ponta, e quem toma essa ponta, na verdade, é o próprio Dumfries, tá? Mas o Dumfries ele vai muito bem atacando e ele vai muito bem, bem melhor do que o Trent tá defendendo, tá? Então vai ficar difícil pro Trent tomar essa titularidade, ainda bem, né? Bom pra gente. Mas enfim, o Real Madrid contra times com um bloco baixo, né? Fica difícil a Real Sociedad conseguir defender bem, né? Ficava com todos os jogadores ali, até na transmissão falavam isso, né? Da Casa TV. E o Real Madrid com muita dificuldade para criar, nossa, aquele jogo difícil de assistir, sabe? Até os 40 do primeiro tempo foi um jogo bem difícil de assistir, não tinha trâmites entre o Real Madrid, tá? Não tinha uma tabela, não tinha facão, não tinha infiltração, tinha um pouco de bola na área para quem cabecear, os mesmos problemas da temporada passada, né? O Spi estava no banco, né? Então o Mbappé não é um cabeceador, o Vinícius Júnior também não é um cabeceador, enfim, ninguém cabeceava direito e estava bem difícil, né? Eu senti dificuldade do Bernardo Silva e do Valverde também se aproximarem para tentar fazer um trâmite ali, né, no meio de campo, né? Mas não estava acontecendo. Mas aos 40 minutos, né? O Valverde passa uma bola pro Mbappé, né? Um chute até que ele, na hora que ele passa essa bola, o Valverde até cai. O Mbappé já recebe entre a linha no meio dos dois zagueiros, já cortando para a esquerda, matando assim a zaga da Real Sociedad e chutando de perna esquerda um belo gol, né? Gol de artilheiro mesmo, gol de quem sabe, né? Mbappé abrindo o placar, todo mundo gritou ali, aquela felicidade e tal. E de repente é um banho de água fria, né? 2, 3 minutos depois a Real Sociedad vem e empata, né? Um lançamento da Real Sociedad pega um pouco nossa defesa desprevenida e aí tem um bate-cabeça ali, o Konaté sai na marcação, né? E aí fica ainda alguns jogadores, o Carreiras também dá um bote errado. Mas o Real Madrid não tinha muitos jogadores para defender, né? Eu falo da lentidão do meio-campo para poder voltar, né? Embora o lançamento tenha sido rápido, né? Mas ainda na imagem dá para ver que os caras demoraram muito para voltar, né? Voltaram andando, né? Então eu acho que os caras têm que demonstrar mais interesse em ajudar a equipe, principalmente, né, na hora que os caras estão passando um sufoco, né? Então, na minha visão, ali foi uma falha coletiva também, tá? Não só individual, como alguns acharam que foi do Carreiras, tá? E aí termina o primeiro tempo uma lástima, né? Porque a gente acaba de fazer o primeiro gol e já toma, né, na sequência o empate de 1-1. E aí eu comentando com o pessoal, né, que esse Real Madrid é assim e tal, não sei o que, é difícil. E no segundo tempo parece que o Mourinho deu um chacoalhão do pessoal, né? Tanto que acaba o primeiro tempo, o Mourinho já é o primeiro a entrar, ele nem fala com ninguém, já entra, né? E o Real Madrid toma uma postura diferente no segundo tempo e já entra melhor, tá? Então já entra tocando mais a bola. A diferença foi que já entrou com o Cucurella, tá no lugar do Carreiras. No segundo tempo, o Carreiras ele começou bem, mas eu acho que ele foi decaindo. Tem um monte de gente que critica o Carreiras, eu não acho essa ruindade toda do Carreiras, mas entre ele o Cucurella é óbvio, o Cucurella é melhor, né? Então, essa foi a substituição de intervalo, tá? E aí, aos 60 mais ou menos, né, do segundo tempo, o Real Madrid desencanta e faz seus 2-1, né?
Eu tava até falando pro pessoal no início da live que ia ser 4-1 e foi mesmo. Mas o Real Madrid faz seus 2-1 numa tabela bonita, né? Entre o Mbappé e o Bellingham, né? Assim, o Mbappé tocando na saída do goleiro. Lembrando, tá? Que o Mbappé já tinha finalizado outras vezes, mas o goleiro tinha feito defesas. O Vinícius Júnior também no primeiro tempo chutou uma bola da qual o goleiro fez uma defesa, né? Tava inspirado o goleiro da Real Sociedad. Mas não era aquelas bolas, aquelas defesas plásticas, né? Era aquela bola rasteira no qual o goleiro conseguia dar uma esticada ali, conseguir fazer. Mas dessa do Mbappé não, né? Uma boa tabela entre o Mbappé e o Bellingham, e o Mbappé fazendo gol, desencantando assim, saindo daquele sufoco, fazendo 2-1, né? Dando a vitória pra gente. E depois, quase aos 70, né? O Bellingham tava meio endiabrado mesmo, querendo mostrar que é o novo Bellingham, né? Que veio para chegar, veio para ficar e chegou chegando. E de fato, mesmo teve até um inscrito que comentou que acha que esse Bellingham é melhor. Teve até um inscrito que comentou que a versão do Bellingham é melhor do que a da primeira temporada com o Carlo Ancelotti, né? Que é um Bellingham mais completo. Eu tava analisando e falei, caramba, meu, isso é um fato mesmo, né? Porque aquela era um Bellingham mais goleador, né? Essa, além do Bellingham fazer gols, ele também ele consegue fazer uma parte, contribuir bem na defesa e também passar umas bolas, né? Então ele tá mais completo mesmo, essa é a minha visão. Concordo com quem falou, esqueci o nome agora, mas eu concordo. E aí, o Bellingham tentou cortar para a esquerda, recupera a defesa da Real Sociedad, mas o Bellingham insiste e já rouba a bola na sequência, né? Então, perto do gol ali, ele já toca pro meio ali, quem tava ali, o Vini Júnior, né? Que não tinha nem como errar dessa vez, praticamente só esticou o pé, a bola bateu no pé dele e foi pro gol, né? E aí o Real Madrid faz os seus 3-1, tá? Então o Real Madrid começou a se distanciar no placar nesse momento, né? E aí, praticamente aos 80, né? O Vinícius Júnior com uma boa jogada do lado esquerdo, né? Ele toca uma bola pro Mbappé, entre os dois zagueiros, né, entre os dois marcadores da Real Sociedad, né? O Mbappé passa entre eles, aquela bola sai lisa, ele sai praticamente na cara do gol. E que o Mbappé faz? Dá aquele totozinho, né? Aquele totozinho humilhante, fazendo os 4-1, quase aos 80 do segundo tempo, né? E aí o Real Madrid fechando o placar assim nos seus 4-1, tá? Aí depois disso o Mourinho mexe mal na minha visão, tá? Ele tira o Bellingham e o Güler, não que tirando esses caras é mexer mal, mas quem ele coloca, né? Ele coloca o Brahim Dias e o Camavinga. Eu sempre falo, né? O Camavinga. O Camavinga, já vou falar, ele conseguiu tomar um cartão amarelo ainda, né? Conseguiu fazer uma falta e tomar um cartão amarelo ainda, impressionante. Ele joga, sei lá, para ele ser expulso, basta 7 minutos pro Camavinga, tá? 7 minutos é perigoso ele ser expulso. Enfim, não gostei dessa substituição. Demorou também para colocar o Diomondé, ele tira o Vinícius Júnior, coloca o Diomondé no lugar do Vinícius Júnior, né? Óbvio, ele tira o Vinícius Júnior, coloca o Diomondé e o Diomondé cai pela esquerda, né? E o Diomondé, meu Deus do céu, joga pouco assim de tempo, mas pelo pouco tempo que ele joga, ele dá dribles desconcertantes que falar para você, sabe? Esse Marfinense aí, quando ele entrosar no Real Madrid, eu acho que o Mourinho tem que começar com ele titular. Eu não tô gostando do Mourinho colocar o Güler na direita, tá? Eu acho que o Diomande tem que entrar. Se fosse para entrar, poderia ficar Vinícius Júnior, Mbappé e Diomande, ou se não, o Diomande no lugar do Vinícius Júnior, mas aí teria que ter muito culhão e desafiar o Florentino Pérez, né, para fazer isso e deixar o Vinícius Júnior no banco, coisa que eu acho difícil, né, de acontecer. Então, enfim, eu acho muito difícil disso acontecer, tá? Mas o Diomande, pelo tempo que ele jogou o quê? Vamos pôr aí que o Diomande jogou uns 10 minutos, meu Deus do céu, sabe? Ele conseguiu criar ocasiões de gol ali, e aí ainda sai quase o quinto gol, né? Mas o Espi estava impedido ao receber uma bola, da qual o Brahim finaliza e coloca para dentro da rede, né? Mas estava bem à frente o Carlos Espi, que entra também, né? No lugar do Bernardo Silva, se eu não me engano. Bom, então, assim, o Bellingham e o Mbappé destruíram, né? O Mbappé com seu hat-trick, já artilheiro da La Liga, né? O Bellingham fazendo duas assistências, uma assistência pro Vini e uma pro Valverde, tá? Um Real Madrid que começou a entrosar um pouco mais. Eu vi que o Mourinho fez alguma coisa durante o intervalo, tá? Porque o Real Madrid volta totalmente diferente do meio do primeiro tempo, tá? Então, o Real Madrid no primeiro tempo muito mal, muito apático, aceitando a Real Sociedade ficar com a bola, aceitando o resultado, mesmo quando o Real Madrid tava com a bola, não fazia nada, sabe? Que é fraco de ideia, sabe quando o Real Madrid tá tipo, tô aqui, se fazer, fez, se não fazer também, não tô nem aí.
Aí eu acho que o Mourinho dá um chacoalhão e o Real Madrid muda, né? Bom, agora é esperar o próximo adversário, né? A gente enfrenta o Real Madrid. O Real Madrid enfrenta o Málaga aos meio-dia no sábado, tá? Vai ter live também. A live é sempre com meia hora de antecedência e ver o que acontece aí. Mas, enfim, para falar de alguns jogadores aqui, eu gostei muito do Konaté, tá? De novo, ele vem jogando bem, me surpreendeu. No Liverpool ele não vinha bem, né? Assim como o Liverpool inteiro não vinha bem, mas o Konaté tá bem, né? Espero que contra adversários mais fortes, quando será um teste mesmo, propriamente dito, ele entregue, né? O Dumfries também tô gostando dele, tá? Acho que tá entregando muito defensivamente. Eu não gosto quando ele cai muito para atacar na ponta direita como se fosse um ponta, porque eu acho que a gente tem ponta para isso, tá? E não dependa do Dumfries para fazer isso aí. Mas eu tô gostando muito também. O Bernardo Silva fez um jogo seguro, embora eu ache que ele deveria participar mais do ataque, tá? Essa é a minha visão. E também o Valverde, eu acho que ele tem que chutar mais, tá? O Valverde eu sempre cobro isso, que eu acho que ele tem que chutar mais, embora ele deu assistência pro primeiro gol do Real Madrid, que foi o gol do Mbappé, né? Bom, o Mbappé fez 3 gols, né? Enfim, mas o primeiro gol foi do Mbappé e assistência do Valverde, mas eu acho que ele tem que chutar mais. E falando do Vini, o Vini ainda ele tá lento, tá? Ele tá lento. Não ganhou uma individualidade, um, um confronto individual, tá? Eu não sei o que tá acontecendo com o Vinícius Júnior, embora ele. Ah, mas você tá reclamando de novo. Cara, é o ponto esquerda, velho. É o ponto esquerda que ganha 25 milhões de euros, meu, por ano. Ele tem que ganhar, sabe? O Diomondé entrou e fez mais que ele. Vocês estão entendendo a lógica? Entendeu? O Diomondé jogou 10 minutos e ganhou 2 duelos. O Vinícius Júnior, tipo assim, ele não ganha duelo individual, cara. Eu não sei o que tá acontecendo com ele. Ele tá pesado, ele tá estranho. Eu não sei o que tá acontecendo com ele, tá? Embora ele deu uma assistência e fez o gol também, enfim. Mas é muito pouco de confronto, assim, para ele poder passar no mano, sabe? No mano, o Vinícius Júnior tá muito ruim, tá? Ele não consegue ter uma boa velocidade e ele erra quando ele tá no mano com os caras, tá? Ele não consegue passar pelo marcador. Então, assim, o Mbappé não tem que falar, é o craque do time, tá? O Mbappé, incontestável. Eu quero que o Real Madrid ainda defenda como um todo, como o gol que tomou. Lembra que eu tinha falado para vocês? Não defende como um todo. Embora o Vini também, em muitos momentos, está voltando mais. Eu tava falando isso na live, tá? O Vini tá voltando para marcar mais. Então eu gostei dessa volta dele. O Mbappé não volta como o Vini, tá? Embora eu quero que ele volte assim. Mas contra o Farsa, contra o Barcelona, contra equipes mais difíceis, a gente vai precisar dos 10 marcando, tá? Não vai dar para marcar só com 9 ou só com 8, que nem era na temporada passada. Mas enfim, o Guller, eu não acho que ele foi o que se destacou de todos assim. Para mim, do quarteto, ele é o que ficou mais abaixo, o Arda Guller. Mas eu não quero que ele jogue na ponta direita, porque eu não vejo tanta utilidade dele assim, sabe? Tá? Então, eu acho que na ponta direita tem que ser um ponta mesmo e não o Guller, né? Que na minha visão é um meio-campista. Eu acho que tem que ter uma substituição entre o Bellingham e o Guller, tá? Ou senão, como eu falei, se os dois jogarem junto, o Guller jogar um pouco mais recuado para ter mais qualidade de passe, formando assim a dupla de volante com o Bernardo Silva. Essa é a minha visão. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Agradecimento aos nossos membros aí galácticos, né? Ao Roniel, ao Wellington e ao Leandro, tá? Que são membros galácticos. Se vocês quiserem tornar membro, é só clicar aqui embaixo. Tem um membro madridista também, um preço um pouco menor, mas o membro galáctico também é um preço bem baixo, tá? Ajuda o canal. Deixa seu like, compartilha, comenta, tá? Hypa o vídeo, tá? E cola aí, meu. Faz parte do maior do mundo. Se inscreve, tá? Sempre assista os vídeos, compartilha, enfim, cola nas lives pra gente crescer cada vez mais. Muito obrigado, agradeço a todos vocês que contribuíram na live, a todos vocês que assistem os vídeos. É isso. Por hoje é só. Fala, Madrid.